Meu nome é José Francisco Siqueira Neto, eu sou advogado há 32 anos, sou doutor em Direito, mestre e doutor em Direito, sou professor, atualmente nas disciplinas de Direito Econômico e de Direito do Trabalho. Durante muitos anos eu fui advogado de sindicato de trabalhadores, eu comecei a minha carreira como advogado no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, que naquela época era São Bernardo do Campo e Diadema, hoje é do ABC. Comecei como responsável pelas negociações coletivas e pelas questões coletivas do sindicato. Isso me levou, de uma maneira muito assim, direta, a discutir os temas de relações coletivas de trabalho. Durante muito tempo, boa parte do foco profissional e acadêmico meu foi nas questões de direito coletivo, de sistema de relações de trabalho. Isso me deu uma formação muito especial em relação a um tema que não era muito valorizado na doutrina. Não é que não era valorizado, é como o Brasil vivia naquela época uma ditadura, ou recém-saído de ditadura, você não tinha relações coletivas de trabalho muito fortes. E aí, então, eu fiz a minha carreira profissional por aí. Mais adiante, eu integrei, fiz parte da equipe que constituiu o Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho no Instituto de Economia da Unicamp. Logo em seguida, eu defendi o meu mestrado e depois o meu doutorado. Participei do Fórum Nacional sobre discussão sobre contratos coletivos de trabalho e relações de trabalho, promovido no governo de transição do Itamar Franco, à época conduzido no Ministério do Trabalho pelo ministro Walter Barelli. E depois, na sequência, eu constituí o meu escritório, a minha banca particular, e dei sequência à minha vida acadêmica, concluindo o doutorado e aí integrando programas de pós-graduação com ênfase em direito político-econômico. E aí, a partir daí, eu estabeleci uma outra, digamos, vinculação com o direito do trabalho, continuando a trabalhar ativa e efetivamente com o direito do trabalho, mas com viés, com corte, digamos assim, doutrinário, e mais do que doutrinário, com um corte metodológico e uma visão do direito do trabalho que desse essa completude e essa ligação com as questões de direito político, econômico e as questões macroestruturais da sociedade. E é a forma que eu vejo o direito do trabalho hoje, né? A leitura que eu faço do direito do trabalho é muito decorrente dessa concepção, desse caminho que eu acabei seguindo. Então, foi uma combinação de formação acadêmica motivada por uma intensa vida sindical no começo, no começo dos primeiros 10, 12 anos da minha carreira. Foram muito expressivos naquilo que acontecia de mais relevante na vida trabalhista brasileira e posteriormente, eu migrei com mais intensidade para as questões estruturais e de acadêmicas, perdão. E isso culminou com a minha participação final, do ponto de vista estrutural, no Fórum Nacional de Relações de Trabalho, que fez o projeto de reforma sindical, que não saiu do papel, mas, enfim, foi talvez o maior projeto estrutural de relações coletivas de trabalho feito nesse país depois da consolidação das leis do trabalho e do sistema que decorre da assunção do Vargas ao poder, né? Então, é isso, é uma combinação profissional da advocacia, né, combinada com uma vida acadêmica bastante ativa. E aí, à medida que eu fui, digamos assim, intensificando as minhas relações acadêmicas, eu fui modificando o padrão do exercício profissional. De modo que hoje eu atuo muito fortemente nos tribunais, mais nos tribunais superiores, e na questão das formulações das grandes estratégias. Mas continuo dentro dos fóruns, o que é mais importante para a vida de um advogado.
O primeiro contato, digamos assim, intenso de atividade profissional foram nas greves, né? Foram nas greves, porque existia no tribunal até esse momento, houve um corte assim de participação, né? O tribunal até o começo, o final da década de 70, começo da década de 80, ele era muito, digamos assim, muito bem recortado do ponto de vista da tradição. Poucos advogados ascendiam a eles, eram os advogados mais tradicionais, tinham uma determinada idade, trabalhava com umas pautas mais ou menos fixas, né? Aqueles sistemas tradicionais de direito do trabalho, essas coisas todas. A minha geração foi uma geração que inovou em muitas coisas, né? A gente nem percebia que estava inovando, mas inovava. Inovava na vestimenta, era uma geração mais despojada, menos formal, mais, digamos, mais voltadas para as questões mais objetivas, né? E nós trabalhamos, como eu te disse no começo, eu trabalhei na formatação das estratégias das ações coletivas de trabalho junto ao sindicato. Então, eu trabalhava muito fortemente ligado à negociação. Eu não trabalhava muito, digamos assim, com ênfase nos processos individuais, né? Os processos individuais eram outros advogados que cuidavam, né? E, por conta disso, o meu primeiro contato com o tribunal foram o julgamento das greves, né? Do começo da década de 80, né? Enfim. E aí eu me lembro que, na verdade, a gente chegava ao tribunal com a perspectiva de ser condenado, né? Porque a gente sabia que, claro, era a ordem jurídica posta, não tinha muita alternativa, não tinha muito espaço para esse direito alternativo, além do que todo o ineditismo da situação, né? As greves, de certa maneira, surpreenderam as pessoas, os atores diretamente ligados e o país também, não estava acostumado com aquele movimento reivindicativo, forte, denso, legítimo, né? E isso foi, então, num primeiro momento, era uma relação muito interessante, porque o tribunal também estava podemos até dizer que recém-inaugurado, era novo, né? Então, as instalações, todas, elas eram, digamos assim, emblemáticas para o movimento da greve, o plenário, era uma coisa que para a gente hoje é até pequeno, né? Eu vou várias vezes ao tribunal, vejo aquele plenário e falo, nossa, isso aqui para mim no começo parecia que era uma verdadeira arena romana, né? Dada a relevância dos assuntos. Então, o meu contato inicial foram com as greves e foi, digamos assim, bastante tenso do ponto de vista das expectativas que a gente tinha em relação aos acontecimentos que nos levavam ao tribunal, mas, ao mesmo tempo, com bastante esperança e com uma possibilidade de construção de caminhos alternativos. Eu me lembro que, quando cheguei, e para nós, como um todo, para os trabalhadores de maneira geral, para o sindicato de maneira geral, aquilo era um ambiente muito patronal, né? Era muito agradável, muito amigável. Não estou dizendo que era, mas era como nós nos sentimos, né? Como nos sentimos. Era uma coisa muito amigável, muito amistosa ao patronato. E para a gente era uma coisa muito hostil. E eu me lembro que um dos trabalhos que depois eu vim a desenvolver foi, olha, esse negócio aqui é hostil, não é porque é porque tem um dado conjunto de acontecimentos e de, digamos assim, de espaços públicos de vivência que nós não estamos ocupando. Esse espaço, na verdade, é um espaço público. E nós temos que começar a ocupar o espaço público com as nossas teses, né? E isso gerou depois um trabalho profundo que eu coordenei de trabalho efetivo junto ao tribunal, né? Então, o sindicato começou a uniformizar a sua representação, que antigamente quem fazia as representações de segundo grau eram as federações oficiais. Então, o sindicato começou a construir seu corpo de advogados que passasse a frequentar constantemente o tribunal e, consequentemente, criar não só uma aproximação, mas também um canal de envio de mensagens específicas, né, do nosso ambiente de trabalho. Porque, não sei se todos se recordam, mas quando foram deflagradas as greves do final da década de 70, começo da década de 80, quem coordenava formalmente
teve uma mudança formal, que não foi só formal, foi política muito importante. Quem coordenava formalmente as negociações coletivas eram as federações, de maneira geral, né? Todas as federações, elas tinham a titularidade, elas recebiam uma procuração do sindicato para que elas negociassem. A primeira coisa foi que o sindicato dos metalúrgicos e mais um conjunto de sindicatos não passaram procuração e fizeram a negociação direta. Portanto, quebraram digamos, esse monopólio, que não era um monopólio, mas essa coordenação que as federações faziam e passaram a fazer independente. E fizeram isso porque achavam que a federação não representava mais os interesses daquele grupo de trabalhadores. E isso demorou a ser feito no campo jurídico. Esse movimento que aconteceu no final da década de 70 em relação aos sindicatos, com o corpo jurídico aconteceu no meio da década de 80. Foi no meio da década de 80 que eu coordenei a equipe que foi organizada para fazer o trabalho de segunda instância, portanto, de aproximar os sindicatos do tribunal. Então foi esse todo o movimento, mas tudo muito balizado nas primeiras impressões que eu tive do tribunal, né? Aquele ambiente que você observa, você vê as suas fraquezas, você vê os movimentos institucionais, você vê o movimento do corpo diretivo, do corpo jurídico, e você começa a traçar um plano de aproximação com esse novo mundo, né? Então, até então, esse mundo era restrito aos advogados da federação, ao pessoal que cuidava, ou melhor dizendo, aqueles que tinham o credenciamento, entre aspas, para funcionar junto ao tribunal. Então, isso tudo que eu fiz na vida em relação ao processo de organização de processo de trabalho jurídico, né, do trabalho dos advogados, foi tudo baseado nessa primeira impressão que tive. Eu falei, não, eu me lembro que eu falei para mim mesmo, não, isso aqui não pode ser um espaço hostil, né? Nós é que temos que construir, e acho que construímos, acho que ajudamos a construir. E também a dissipar mitos, né? A dissipar ideias fantasiosas que aquilo. E o tribunal se mostrou gradativamente, claro, mais conservador. Isso tudo depende, né? Depende da época, né? Ele era mais conservador porque decorria da idade, da formação das pessoas que lá estavam, do que estava jogado, né? À mesa para se debater. Mas gradativamente o tribunal também foi se transformando, né? Isso foi uma coisa bastante importante, foi ficando mais amigável, por assim dizer. Pode ser que as novas gerações, e com certeza as novas gerações, quando eu vou ao tribunal agora e vejo aquela fila de advogados sustentando aquela verdadeira multidão, assim, a desenvoltura dos advogados, dos mais novos, inclusive, né? Claro que tirando o nervosismo das primeiras sustentações e tal, mas a desenvoltura de movimentos, é evidente que as pessoas estão mais à vontade no tribunal, né? Que tem um ambiente mais, né? Que todo mundo entende que o policial da porta não é um policial que ele tem que fazer a segurança, mas ele não está ali impedindo que você entre no tribunal, né? Apenas, e que para nós naquela época significava entrar num labirinto, né? Que estava lá digamos assim, todo o aparato oficial repressor, né? Que não era do tribunal, evidentemente, era da legislação, mas enfim, mas é o que fica, né? É o que faz que dá todo o teu contorno de atuação para o resto da vida, né? Então, eu posso dizer que toda a minha vida profissional é marcada pelos primeiros passos que dei no TRT, né? Ao longo desse tempo, quer dizer, teve um determinado momento que as coisas aconteceram muito rapidamente, né? Uma coisa é se você observar que de 1978, quando teve a primeira greve, até 1983, quando foi criada a CUT, nós estamos falando de 5 anos, mas se você pensar da lógica de um país que está saindo de uma ditadura, de 5 anos, nós estamos falando de 5 anos, né? Muita coisa aconteceu, né? E aconteceu numa intensidade frenética, né? Porque você está saindo de uma ditadura, o país estava saindo de uma ditadura, e esse movimento é um movimento que hoje nós falamos, olhando para trás, dá a impressão que foi muito tranquilo, era tenso, né? Muito tenso, tecnicamente
a criação, as greves eram proibidas, né, porque o marco regulatório brasileiro praticamente era uma lei antigreve, né, que você, para fazer uma greve legal, teria que fazer passava por tantos percalços burocráticos que era praticamente impossível. Então, fazer greve era um atentado à ordem jurídica e dava margem a disparar todo o repertório repressivo, né? E nesse período foram feitas várias medidas repressivas, né? Quer dizer, o Sindicato dos Metalúrgicos, por exemplo, passou por 2 intervenções, né? Eu estava recém-admitido no sindicato, o sindicato sofreu uma intervenção de mais de ano. E a intervenção eram os agentes do Ministério do Trabalho que chegavam, tomavam conta, tiravam a diretoria, tomavam conta do sindicato, mandavam o sindicato fazer a visão dele tradicional, que é, ou seja, prestar serviços jurídicos, médicos, dentários e fornecer, digamos, medicamentos à categoria e não fazer política. E isso foi uma coisa muito densa, né? Tanto é que boa parte da vivência da advocacia minha foi mais na polícia do que no Tribunal do Trabalho, né? O que a gente, nesse período, tinha que atuar em delegacia, Polícia Federal e tudo mais, para tirar dirigentes que faziam greve, né? Então, foram momentos em que o protagonismo judicial foi o protagonismo policial, não um protagonismo do trabalho, né? Então, é preciso ter claro que, de 78 a 83, quando foi criada a CUT, foi um conjunto de medidas, digamos assim, de rejeição à repressão institucional normativa, né? Era um período que, então, fazia greve quando não podia, fazia central sindical quando não era permitido, porque a estrutura sindical brasileira é estrutura piramidal, por categoria, né, do sistema confederativo. Você cria uma instituição, né, digamos, apartada do sistema, fora do sistema. Então, quer dizer, você tem todo o problema da tensão. E, junto com isso, foi criado um partido político nesse contexto. Então, você tem que imaginar o nível de tensão que se vivia nesse espaço, em que você fazia greve quando não podia, era preso, era destituído da direção do sindicato, né? Isso eu estou dizendo de quem fazia, né? Era destituído das direções do sindicato, e mesmo assim você continua acelerando, você continua fazendo greve, você constitui um partido político, você cria uma central sindical, quer dizer, foi um conjunto de medidas que davam uma dimensão da tensão permanente, né? Era um processo de tensão permanente, apesar do país já estar caminhando assim, aceleradamente para a abertura democrática. Pois bem, nesse período, como te disse, o protagonismo era diluído, né? A relação que você tinha com o Tribunal do Trabalho era a autoridade da direção do tribunal a partir do seu presidente, né? Mas mais do que isso, mas era a autoridade da ordem posta, né? E era o desafio. Então, você imagina um ambiente que todo tempo você está tensionando, sempre teve a rejeição, não era esse ambiente como hoje, que as pessoas acham bonito fazer passeata, fazer greve. Isso é absolutamente normal no conjunto, no contexto atual, as pessoas tratam isso com a maior naturalidade, mas não. Aquele período não era, ainda tinha repressão política, era menos intensa, mas ela existia mecanismo de repressão. Então, e o tribunal era desafiado o tempo todo, o seguinte, não pode fazer greve, vocês não podem deixar esse povo fazer greve, né? Esse era o comando, digamos, midiático, político da situação e tudo mais. O tribunal aplicava a lei. Então, não teve, neste período, digamos assim, uma relação protagônica do tribunal. Aplicava a lei. E tudo que a lei dizia era o contrário daquilo que estava sendo feito, né? A lei dizia que não era para fazer greve, as pessoas faziam greve. A lei dizia que não era para fazer ruptura com o sistema sindical. Eles estavam rompendo com o sistema sindical. Então, toda vez que caía no tribunal, cai com uma recepção, digamos assim, refratária. Não, isso não pode. Não pode, não dá, não faz, não é assim, né? Então, esse período não foi um período, digamos assim, eu entendo historicamente a concepção, mas não foi um período virtuoso.
foi um período do tribunal, foi um período, eu imagino que um período difícil, né? Difícil de se adaptar aos termos da nova agenda, né? E saber que o tribunal não é, o Tribunal do Trabalho não é uma longa mão do aparelho repressivo do Estado, né? E naquela época era assim. Então, as principais, como te disse, as principais, digamos, os principais acontecimentos eram acontecimentos ligados à repressão, né? Ligados a qualquer tipo de retaliação. Isso foi no primeiro momento. No segundo momento, até a criação da Central Única dos Trabalhadores, que foi a primeira central, depois vieram outras e tal. Mas aquele momento era um momento muito... que ainda tinha no movimento sindical uma expectativa de construção de uma central única mesmo, né? Mas ela já saiu fragmentada com uma parte do movimento sindical que não quis fazer, que retardou, que tinha toda uma agenda menos, digamos, de enfrentamento e mais de contemporização com o estado de coisas, né? Que, na verdade, é isso que aconteceu. Foi um grupo, um agrupamento, um conjunto de pessoas, de sindicalistas e tal, que resolveram adotar uma linha de atuação de maior enfrentamento com o sistema vigente, e tinha um outro grupo, que era o grupo de contenção, né? Então, foi essa a grande divisão. No segundo momento, quando se deu, digamos assim, ainda a aceleração da agenda radical, do ponto de vista das transformações, foi o movimento da intensificação das greves, do segundo período das greves, que você pode assim dizer, que foi balizado fundamentalmente pelo tema da redução da jornada de trabalho, né? Foi uma coisa que pouca gente sabe hoje, que isso, o que está na Constituição, decorreu da negociação coletiva aqui de São Paulo, né? E aí já tem algumas outras nuances, né? Nesse período, o tribunal ainda vivia, né, a presença dos juízes classistas, tal, né? E que era mais articuladamente, os classistas patronais, eles eram mais articulados. A Fiesp, que é a Federação das Indústrias, conseguia coordenar melhor do que os trabalhadores, que eram tudo diluído, né? Então, não tinha um comando central de representação de trabalhadores para indicar os representantes. Aquilo era diluído, cada um, dependendo do peso de cada federação. A Fiesp não. A Fiesp, ainda que soltasse os seus representantes pelo sindicato, ela tinha um comando unitário. Isso repetia na jurisprudência, óbvio, né? Isso era um reflexo imediato da jurisprudência. E aí, com digamos assim, o aprofundamento, digamos, da radicalização reivindicativa sindical, porque naquele momento você ainda estava numa ascendência, numa espiral ascendente de reivindicação, né? Tudo que você acabava tendo efetivamente ganhos, né? Apesar de toda a propaganda contra, que as greves tinham causado desemprego, que tinha trazido atraso para o país, que tinham provocado recessão econômica, desemprego no ABC, que todo mundo queria fugir do ABC, essas coisas todas, né? Apesar de tudo, era uma espiral ascendente, né? Tudo estava acontecendo. Até que, na greve, nas campanhas de negociação de 84, 85, teve um outro componente na estratégia patronal que também repercutiu na atuação do tribunal. Eles começaram a perceber, os empregadores, aí, orientados pelos seus advogados na época e tal, eles começaram a perceber que a liderança era forte, a liderança dos trabalhadores era forte, perdão, né? Ou as lideranças de maneira geral, mas, né, a liderança específica do Lula era muito referenciada, mas ele trabalhava com aquilo que chamava de comitê de mobilização, que eram os representantes, as lideranças fabris, né? Os caras que estavam inseridos nas fábricas, né? No interior das fábricas. Isso foi uma estratégia muito bem montada de proteção de emprego dessas pessoas, né? Porque antigamente, qualquer coisa que se tinha, as pessoas também não têm noção, o ambiente que a gente pegava. Para você ter uma ideia, tinha uma montadora que o nível de chefia dela chamava feitor, né? Para você ter uma ideia do nível de repressão que era dentro das empresas, né? Um nível de perseguição, enfim, de autoritarismo. Então, qualquer pessoa que tinha qualquer movimento suspeito de ação sindical, ele era demitido, não tinha. E aí os sindicatos começaram a trabalhar, fundamentalmente o sindicato de São Bernardo,
Começamos a trabalhar em duas frentes, né? A frente das comissões de fábrica, de constituir nas grandes empresas negociações de acordos coletivos que levassem a você constituir representação de trabalhadores com estabilidade do emprego, com tempo para trabalhar, né, na representação sindical, e também aproveitar a figura do cipeiro, que hoje eles chamam de cipista, né, a figura do cipeiro, que era o representante dos trabalhadores na Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que tinha estabilidade do emprego, né, para poder também protegê-los, né. E isso na greve, isso para voltar à greve, a greve de 84 e 85, eles perceberam, os empregadores perceberam isso e fizeram um movimento organizado de demissão de todos os representantes, né? Que era uma forma de desconstituir as lideranças, ou seja, precisa acabar com o movimento, você precisa derrubar as lideranças todas que estão cuidando disso. E por que eu digo isso agora falando do tribunal? Eu digo isso porque isso impactou decisivamente em processos trabalhistas, né? Em processos trabalhistas. E no primeiro momento, e aí é uma coisa interessante, apesar de o efeito prático ser, digamos assim, pouco visível, porque decorria dos processos individuais, mas no primeiro momento a jurisprudência foi muito favorável aos trabalhadores, né? Apesar de demorar muito, tal, essas coisas todas. Tá? Então, foi aí que começou a se manifestar um outro lado que era um lado que parecia que estava corria em paralelo, apesar de ser parte do mesmo poder, né? Que é a preponderância da importância, melhor dizendo, da importância da primeira instância, porque aí começou a pegar os processos individuais, né? Não era mais o processo de ação coletiva. Então, nesse tempo do protagonismo, digamos assim, favorável ao tribunal, começou pela primeira instância. Não pelo tribunal propriamente dito. Isso vem a acontecer depois da Constituinte, né? Essa mudança total de papel se dá depois da Constituinte, por uma série de outros fatores, né? Uma série de outros fatores. Então, é óbvio que nós tivemos uma série de eventos relevantes. Os julgamentos das greves, das grandes greves, né? Das campanhas salariais unificadas, eram os momentos áureos, né? Mas até onde a memória não me trai, mas me parece, em um ambiente mais recente, eu não quero incorrer em injustiça, mas me parece que o primeiro presidente de tribunal que abriu um diálogo direto com as questões gerais foi o Moro, o Rubens Aidar também, entendeu? Mas isso já vem, se você pegar, já vem quase aqui no final dessa passagem que eu estava me referindo. Que o tribunal é interessante, ele teve o primeiro papel como expressão da repressão, depois a primeira instância reagiu melhor, porque afinal de contas, ali estava julgando pessoas que se viam, que examinavam, era um outro perfil também na primeira instância, eram juízes mais... Os juízes ficavam mais nas localidades, né? Enfim, eu me lembro que durante anos eu me relacionava com os juízes da primeira instância de São Bernardo, que eram os mesmos juízes, né? Que eram pessoas muito diferentes e ao mesmo tempo muito assim, sensíveis ao ambiente que eles estavam vivendo. Isso é fundamental, né? E depois a questão mudou fundamentalmente. Eu acho que muda o perfil, né, dos grandes temas, né? Daí perdeu a relevância. Daí você vê que gradativamente a relevância do tribunal nas questões coletivas passam para as questões. Aí vai ter um momento muito importante que é o pós-Constituição, mas eu estou até me antecipando um pouquinho, passa para as questões de direito de serviço público, né? Ou de serviços públicos propriamente dito, metrô, esses serviços essenciais, né? Mais para os serviços essenciais. Mas daí, como disse, o país passou pela Constituinte. Eu tive o prazer de trabalhar na Constituinte, né? Que é uma experiência absolutamente singular na vida de qualquer pessoa, e presenciei, e aconteceu uma coisa importante na Constituinte, né? Que ela, em primeiro lugar, ela mudou o padrão do direito de greve, ela mudou a referência, o direito de greve nada era permitido, agora tudo é permitido, compete aos trabalhadores decidir a importância e a relevância e o momento de fazer. Isso tudo que está escrito no artigo 9º,
né? Cabe aos trabalhadores o momento da decisão do momento que se deve fazer e que interesses defender. Isso tudo é uma resposta à legislação de greve, a legislação de greve anterior, que você tinha que obrigatoriamente fazer um prévio aviso, publicar um edital, mandar uma proposta, dizer quando é que é, fazer no momento que a legislação determinasse, nos prazos que a legislação determinasse. A legislação, a Constituição de 88 rompeu com esse padrão, né? E acabou com essas questões de prazos determinados ou de prazos levados a inviabilizar a realização do movimento. E isso impactou, porque daí logo em seguida vem a edição da lei de greve e aí a greve, tudo aquilo que era ilegal passou a ser não abusivo, né? E aí mudou a dinâmica, o tribunal teve uma ordem jurídica que favoreceu, digamos, o seu papel, né? Uma ordem jurídica repressora, o tribunal não tinha outra coisa a fazer. Era muito difícil, ainda que tivesse muito diálogo no tribunal, hein? Não era uma coisa que... Quando eu te disse meu primeiro contato com o tribunal, foi a impressão do advogado de 22 anos, né? Não era necessariamente o que acontecia, né? Você, com o passar do tempo, e muito ao longo, você tinha um diálogo, mas, enfim, você tem a ordem jurídica, né? E você joga tudo, o tribunal é quase tudo com maioria, né? Nas questões coletivas é por maioria. As composições são difíceis. E aí depois qualquer tipo de coisa que saía fora da rota, como foi o famoso julgamento do tribunal, se não me engano, de 82, 83, que dava 7% de produtividade, o TST caçava, né, os efeitos suspensivos. Então, quando você conseguia alguma coisa aqui, você perdia, porque o efeito suspensivo dos dissídios coletivos eliminava tudo, né? Então, o tribunal ficava no meio de um ambiente que é, de um lado, a ordem repressora e depois a hierarquia, né? Hierarquia nas questões de temas de relações coletivas. Hierarquia jurisprudencial, por assim dizer. Não é propriamente hierarquia, é o duplo grau, né? E aí tudo aquilo que o tribunal conseguia fazer, efetivamente fazer. Agora, o que é importante ressaltar também, que é uma coisa que pouca gente percebe, é que nesse ambiente que tinha muita negociação coletiva, a maior parte do tempo, esse período repressor que eu me referi, até meados da década de 80, era um período de muita negociação direta. Foi um período de grandes construções. Eu fiz uma rápida comparação outro dia com os instrumentos normativos hoje, as convenções coletivas, né? Enfim, os instrumentos normativos de toda hora. Houve um empobrecimento de cláusulas, né? Naquele período, nós tínhamos uma cláusula, um conjunto de cláusulas absolutamente relevantes, muito relevantes, né? Coisas importantes de garantia, e o tribunal acabava mantendo. Porque teve também o momento da estratégia negocial dos empregadores, que eu falei, olha, tudo bem, né? Tudo bem, se você não aceitar o que eu estou falando aqui, nós vamos para o dissídio. Você não pode perder a database, que tem um momento adequado para ajuizar o dissídio, para suscitar o dissídio, e você vai perder a database. Então, você pega isso ou a gente vai perder. Vocês vão perder. E nós, por algumas vezes, desafiamos e o tribunal manteve. Então, são coisas que, aparentemente, se você fizer um relato assim, de grandes acontecimentos, as pessoas não se dão conta, mas a manutenção desse padrão de garantia foi uma coisa absolutamente essencial. Uma coisa absolutamente essencial. Mas o fato concreto é que a estrutura da negociação coletiva é uma estrutura repressiva. Não, tanto é que eu fui o responsável pela apresentação da proposta de contrato coletivo na negociação de 1988, 89, que, na verdade, o conjunto da pauta que eu montei era um conjunto que dizia o seguinte, olha, tudo isso que está sendo feito, não dá para ter database, não dá para ter dissídio coletivo, enfim, temos que partir para outras soluções, né? Que era uma resposta ao que a gente recebia de negativa na área coletiva do tribunal. Mas 88 mudou, por quê? Deu mais garantias, deu mais direitos e aproximou mais do tribunal do jurisdicionado. Isso inegavelmente, porque deu mais autonomia, os sindicatos ficaram tecnicamente, pelo menos no primeiro momento, mais fortes, conseguiram desenvolver uma ampla negociação, um amplo espaço de negociação e o cidadão comum, o trabalhador comum teve mais acesso. E aí o tribunal mudou
definitivamente o perfil, porque ele estava com uma ordem democrática e aí fica mais fácil aplicar o direito do trabalho. A aprovação, a emenda 45, ela representa um espaço importante, né? Define as competências, amplia as competências, limpa uma série de problemas que vinham há muito tempo. Eu estou falando aqui mais na competência trabalhista, né? Mas o impacto dela no judiciário brasileiro é enorme, né? É fundamentalmente uma emenda que proporcionou um salto qualitativo, né, no poder judiciário. Mas no campo trabalhista, especificamente, foi importante na questão da definição da competência, né? Tem um equívoco, no meu modo de ver, que é aquela discussão do comum acordo para suscitar dissídio coletivo, que gerou uma confusão jurisprudencial que depois foi resolvida, mas é uma bobagem, ampliou, no meu modo de ver, adequadamente a composição do TST, né, e proporcionou efetivamente a atuação da Justiça do Trabalho em temas relevantes, né, temas que antigamente, por exemplo, eram todos discutidos na Justiça Comum. São os temas de titularidade sindical, de representação sindical, e que foram muito importantes. Acho que a jurisprudência demorou um tempo para se adaptar, apesar de ter uma competência super específica e qualificada, ela demorou um tempo para se adaptar com os fundamentos próprios do direito sindical, mas eu acho que foi um ganho fenomenal concentrar ali. Fortaleceu a Justiça do Trabalho, no meu modo de ver, e fortaleceu, de certa maneira, tentou fortalecer as soluções autocompositivas, né? Mas isso não resultou adequadamente, porque eu sou suspeito para dizer isso, porque eu fiz uma reforma sindical, né? Eu coordenei uma reforma sindical que praticamente contraria uma série de coisas contraria o sistema vigente, que consequentemente poderia resvalar em algumas questões que a própria emenda suscitou. O modelo que eu imaginava, o sistema que eu imagino sindical seria um sistema que prescindiria desse tipo de disputa, né? Desse tipo de demanda que hoje é uma demanda considerável percentualmente dos conflitos submetidos à apreciação judiciária, né? Acho que a emenda 45 realmente possibilita uma melhoria qualitativa da Justiça do Trabalho, especialmente por conta dessas atrações de competência que dão a ela o perfil próprio. Agora, se ela... Eu tenho uma visão, eu não gosto de dizer crítica, mas eu tenho uma visão aqui mais de professor, sabe? Mais daquele sujeito que analisa de fora, não de dentro, não como usuário, né? Porque advogado tem essa dificuldade. Quando é muito difícil ele separar o interesse dele de advogado com a análise do sistema. Mas eu procuro aqui ser professor do ponto de vista do pesquisador. Eu acho que a Justiça do Trabalho ainda se perde um pouco no tema da especificidade das relações sindicais. Como também acho que ainda tem o problema da competência da solução dos conflitos dos servidores públicos, né, que ainda está suspensa, né, mas acho que uma visão assim, crítica do ponto de vista absolutamente estrutural, não é crítica de conduta, né. Acho que a Justiça do Trabalho ficou muito especializada no conflito individual do trabalho, né. Ela precisa se familiarizar melhor com esses temas e acho que tem momentos que decisões expressivas da Justiça do Trabalho poderiam mudar a conduta dos atores. Acho não, tenho certeza. Que é o que eu costumo chamar de jurisprudência construtiva, né, criativa, né, no ponto de vista de induzir comportamentos, né. A maior lição que eu recebi na vida de advogado sindical foi quando eu era chefe de um conjunto de advogados enorme, né, e eu fui fazer uma visita ao maior sindicato de filiação direta de trabalhadores, que é o IG Metall, né, que é o sindicato dos metalúrgicos alemães. Naquela época tinha 1,5 milhão de filiados diretos, não é essa coisa de filiação como no Brasil. E aí eu fui visitar na cidade de Kassel, que é onde fica o Tribunal do Trabalho, né, e fui conversar com
com o chefe do departamento jurídico do sindicato. O chefe do departamento, eu imaginava, eu tinha aqui uma série de advogados, imaginava que devia ser uma legião, né? E era um advogado. E aí quando eu comecei a fiquei espantadíssimo, um advogado só que cuida de tudo isso aqui. Aí ele me disse, olha, tem pouquíssimos processos que vêm para cá, né? Essa foi a primeira surpresa. A segunda surpresa foi quando eu perguntei a ele, porque naquela época a gente estava, mas vem cá, vocês podem fazer piquete? Que era uma discussão que tinha aqui no Brasil. Pode fazer piquete, não pode fazer piquete. A jurisprudência era favorável, se fosse pacífico. Aí ele me disse, não pode. Mas eu não pode por quê? Porque o tribunal decidiu. Eu fiquei estarrecido, né? O tribunal decidiu. E aí comecei a sair daquela reunião. Eu era muito novo, eu saí daquela reunião e fiquei pensando, mas por quê, né? Daí, claro, depois com o tempo, fui estudando, fui aprendendo. Quer dizer, é o poder de você ter uma decisão que realmente seja legítima a partir do momento em que ela não desequilibra o conflito, né? Isso eu acho que é uma coisa que falta. De maneira geral, os tribunais, sobretudo quando mexem com esses conflitos muito tensos, né? De criar o padrão não repressivo, né? Às vezes eu acho que no Brasil nós somos repressivos quando não precisamos e somos permissivos quando devemos ser afirmativos de conduta, né? Então, tem situações que você não pode. A regulação que eu procurei fazer, que nós procuramos fazer na discussão do Fórum Nacional do Trabalho sobre essa questão de trabalho, serviços essenciais, era muito isso, né? De dar o limite certo. Olha, daqui não pode, se passou, você tem a ordem jurídica para defender a sociedade, né? Então, eu acho que o tribunal, de maneira geral, não foi o Tribunal de São Paulo, mas os tribunais de trabalho, de maneira geral, eles ganharam mais competência com a emenda 45, eles ganharam mais substância, mas tem horas que eu sinto, né, um pouco inibido, apesar que o Tribunal de São Paulo, particularmente, como eu te disse, resgatando de 88 para cá, ele aumentou uma densidade social, né, se pode se dizer isso, de maneira substancial, né? Aumentou o diálogo com os atores, é um tribunal que facilita a negociação, procura o diálogo, facilita é um tribunal que tem gradativamente respondido de maneira adequada às demandas, entendeu? E a emenda 45 aumentou a diversidade, mas, por outro lado, facilitou o diálogo, né? Hoje, se você puder analisar, se você observar o funcionamento da SDC, quer dizer, ela é muito mais, digamos, entre aspas, conciliadora, né, mais organizadora do processo do que qualquer coisa. Mas há que se observar também que isso não é culpa da jurisprudência, isso não é culpa do órgão jurisdicional, mas é sim decorrência da ação sindical. Houve uma diminuição do padrão de reivindicação, de densidade das relações coletivas, houve uma diminuição do patamar qualitativo, me parece, em relação a isso. Agora, mas instrumentalizar o tribunal da competência necessária para julgar todos os conflitos no ambiente do trabalho me parece absolutamente fundamental. O único risco, mas é risco, aí não tem previsão, não tem... O único risco é você ficar excessivamente ensimismado nessa especialização, perdendo contato com o sistema jurídico como um todo, e aí dá os problemas, né? Aí, às vezes, a especificidade, isso você pode ver na jurisprudência superior. Às vezes, tem problema com as interpretações do Supremo em relação aos temas trabalhistas, que aí tem de tudo. Tem momentos que o Supremo despreza um pouco a especificidade trabalhista e tem momentos que a especificidade trabalhista extrapola, né? Mas isso aí faz parte do sistema, isso tudo se acerta, mas me parece que é um desafio futuro, né? De formar cada vez mais, de qualificar cada vez mais os profissionais com capacidade de entender holisticamente o conflito numa sociedade muito complexa, né? Olha, eu acho que todo tribunal tem o desafio de formar jurisprudência nacional, né? Todo tribunal regional tem o desafio. Se o tribunal é lento, ele perde a jurisprudência nacional, né? Porque até julgar o caso dele já está pacificado o entendimento em cima. Então, acho que esse é o grande desafio, né, de um tribunal do maior estado da federação, o maior tribunal do país, que tem a maior complexidade de conflitos, né? Ele tem, na verdade, o desafio de ser digamos, pelo menos o paradigma da pluralidade
de conflitos que a eles são submetidos e um perfil de jurisprudência condutora, né? Esse é o principal desafio. O segundo desafio, portanto, um desafio assim, de advogado falando para órgão jurisdicional, né? Se eu fosse pensar do ponto de vista estratégico do meu tribunal, se eu fosse juiz, eu pensaria isso, né? Eu estou sentado na maior complexidade de temas, nas questões mais relevantes, mais intensas do ponto de vista da conflitualidade econômica, e eu tenho não só eu tenho a obrigação, né, de ser rápido o suficiente para que essas questões possam, que o meu juízo sobre esses temas complexos possam ser considerado no âmbito da jurisprudência nacional e pode inclusive ajudar, né? Você pode ver que o tema mais polêmico, um dos mais polêmicos ultimamente na jurisprudência do TST foi um acordo, foi um entendimento sobre um acordo coletivo realizado aqui em São Paulo, sobre uma montadora com os sindicatos metalúrgicos, né? Mas foi decisivo, a questão foi determinante no julgamento lá em cima. Foi um julgamento muito parelho, foi 7-6, uma coisa assim, né, esse daí. Mas por conta disso, porque são os temas super complexos, né? Não são aqueles temas normais que você fala, é isso, mas aquilo, houve desconsideração da subordinação ou não. Não. Foi um julgamento sobre um acordo coletivo que tinha 300 páginas, ou que era um livro, né? Enfim, mas isso só acontece onde? Só acontece nos setores mais evoluídos. Então, portanto, isso é um dever institucional, inclusive, né? E também um dever, do meu modo de ver, fundamentalmente do poder mesmo, né? É de você submeter esses casos rápido. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é a capacidade de entender essa complexidade do mundo que nós estamos vivendo, né? Atualmente, com essas novas formas de trabalho, né? Aqui sim nós vamos precisar do trabalho. Eu sou daqueles que defende a ideia que o direito do trabalho é o maior instrumento de inclusão social que a humanidade conhece, né? O maior programa de inclusão social no Brasil chama-se CLT. Nenhum programa incluiu tanta gente no sistema com a carteira de trabalho, né? Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta, né? Então, desconstituir esse patrimônio é um perigo, assim, é um desafio à civilização, né? É um perigo à civilização. E recompor esse patrimônio, constantemente mantê-lo em atividade é o grande desafio. Hoje nós temos uma variedade de formas de trabalho e uma variedade de discussões que, na verdade, no meu sentir, a maior parte delas são discussões um pouco fantasiosas sobre a origem da proteção do trabalho. Portanto, a justiça, o desafio, sobretudo num ambiente concorrencial, como é o que nós vivemos aqui em São Paulo, o desafio é manter a base íntegra do direito do trabalho, né? Que é também uma coisa importante, mas ao mesmo tempo ser suscetível às novas formas e às novas modalidades que não comportam mais um ajuste, digamos assim, rígido das condições que se imaginavam anteriormente, né? Então nós temos situações hoje no trabalho que não necessariamente são lesões ao campo da proteção ao trabalho, mas são variações sobre as novas maneiras de se trabalhar, né? Me refiro aqui, quer dizer, eu estou fazendo um estudo recente agora sobre um trabalho publicado pela editora de Harvard, sobre a flexibilização, fissurização do trabalho, né? Quer dizer, tem coisas absolutamente monstruosas acontecendo, né? Mas tem outras coisas que decorrem da complexidade do processo produtivo, né? Então, essa é a capacidade de entender exatamente onde está o ponto de contato com a matriz histórica fundamental que justifica o direito ao trabalho das especificidades da vida moderna, né? Então, é um desafio fundamental. Acho que todo tribunal brasileiro, olhando de fora, tem o desafio de julgar rápido, né? E julgar rápido e o tribunal tem alcançado médias cada vez melhores, né? Os indicadores do tribunal, gradativamente, eles estão respondendo a isso, né?
Mas, fundamentalmente, no campo coletivo, me parece que esse o caminho que está sendo adotado, que é uma coisa visível no tribunal hoje, que é o caminho de aproximação com os atores coletivos no sentido de fazer uma cultura conciliadora. Eu acho que nós temos que estimular comportamentos no sentido de valorizar a conciliação, né? De valorizar esses instrumentos. Eu acho que o tribunal tem como instrumentos, tem instrumentos institucionais para valorizar essa atuação. Então, julgar rápido, a ponto de fazer a influência da jurisprudência nacional, julgar rápido a ponto de induzir comportamentos, como o Tribunal da Alemanha me surpreendeu quando eu tinha 23 anos de idade, né? E entender a complexidade dos temas. Então, é um desafio de estrutura, né? De funcionamento rápido, de funcionamento célere, de funcionamento objetivo. E, por outro lado, é o desafio das competências, né? Cada vez mais nós trabalhamos com um mundo mais diversificado, com maiores vicissitudes, que assim, não são desafios diferentes dos desafios da sociedade brasileira, mas do ponto de vista daquele que recebe todos os conflitos de trabalho para resolver, ele tem esse desafio maior. E tem uma outra coisa que as pessoas às vezes desprezam, né, que é o papel, ainda que nós estejamos num sistema de civil law, né, mas é o papel ordenador da jurisprudência, né? Então, quanto mais precisa for a jurisprudência, mais ela vai conformar. Então, quanto mais ela for repetitiva, vazia, pouco precisa, mais ela vai suscitar conflitos, né? Então, agora que nós estamos chegando a um patamar razoável de adequação de tempo e prestação jurisdicional, os desafios agora é precisar a calibragem, né, das jurisprudências de conduta, né, de orientação de conduta, né? Mas eu tenho plena confiança que o TRT da 2ª Região, pelo seu tamanho, pela qualidade dos seus integrantes, pela renovação permanente e constante, eu tenho certeza que eles vão, o tribunal vai encarar esse desafio com muita, digamos assim, com muita galhardia e eu tenho certeza com um bom desempenho. Agora, é fundamental inserir alguns outros temas, né? A grande dificuldade no Brasil é que nós teimamos em refletir sobre todos os aspectos da vida cotidiana com as mesmas categorias do passado, né? Eu estou falando coisas aqui que era impensável quando eu comecei a advogar, imaginar que um tribunal tem que gerir jurisprudência, tem que fazer, né? Ou seja, isso requer novas habilidades e competências, né? Não é só a competência formal hoje, é o básico, né? É mais uma coisa que um time de primeira linha, quando cai para a 2ª divisão, é obrigação voltar à primeira divisão, né? Então, a competência técnica é óbvio, e isso é inegável, que nós temos excelentes quadros técnicos. Agora, outras habilidades e competências a ponto de perceber que a jurisprudência também é uma forma de atuar e de influir a sociedade, né? E não é uma formação de reprimir, né? É uma forma de induzir comportamentos, de ajudar, de refletir a realidade sobre um ângulo complexo, né? E também mudar o comportamento do jurisdicionado, né? Muita gente que acredita num determinado tipo de perfil e aposta num determinado tipo de perfil porque ele sabe que ele vai ter uma determinada reação, né? E aquela reação vai ser esperada, que vai favorecer, né? Então, isso são outros desafios, né? Desafio de pensar o poder com os dilemas do século XXI e com as características do século XXI. Nós temos essa mania de pensar o Estado com a cabeça no século XIX. Temos essa mania, né? O mundo mudou muito. Isso não significa dizer que você perde as estruturas fundamentais que lastrearam o Estado. Não. Significa que você tem que olhar para as características do cotidiano e ver o que você tem que efetivamente trabalhar no sentido de alcançar cada vez mais os fundamentos historicamente consolidados. É isso, né? Defender o direito do trabalho não significa criar uma barreira do direito do trabalho a ponto tal de não dialogar com nada. Não, significa dizer de entender quais são os lastros fundamentais que justificam a sua existência, né? E que, mais do que isso, que justificaram o seu aparecimento e ver à luz do caso concreto, não à luz da realidade concreta, né?
Nós somos um campo do direito que temos, nós inauguramos isso, né? Os trabalhistas, né? Isso depois passou para outros campos. Mas nós inauguramos a realidade como um dado qualitativo de averiguação, né? E isso é um patrimônio que não pode perder, né? Então o desafio é não perder o caminho, né? É manter. Isso é aquela história. Quanto maior, maior o desafio, né? Numa realidade absolutamente complexa. Acho que nós temos ainda assim a jurisprudência passa pela jurisprudência trabalhista, sim. Não adianta ficar esperando o Supremo resolver isso. O Supremo vai resolver mais cedo ou mais tarde, mas a gente pode ajudar os trabalhistas, né? Que é o problema da greve dos serviços públicos essenciais. Isso é um baita desafio, como essa. Como é? Só a multa, reprime, não reprime, entra no jogo, não entra. Tem algum outro tipo de comportamento que nós podemos criar? A ordem jurídica nos favorece isso? Volta a esse tipo de questionamento, né? De como que a gente pode ajudar a construir. E o desafio é de se inserir como no campo das relações coletivas, já que existe o sistema desse jeito, né? No sentido de obter a maior relevância possível nos conflitos, na solução dos conflitos, né? Ter a maior densidade possível nessa perspectiva, né? De apaziguar as relações de trabalho. Não é de garantir a paz social, como se falava antigamente, porque todos nós sabemos que isso é uma falácia, né? E sabemos também a origem desse tema, dessa expressão, mas é garantir o apaziguamento das partes, né? E isso é fundamental, tanto no individual quanto no coletivo. Eu acredito que ao longo desse, digamos assim, da minha atuação na Justiça do Trabalho, o tribunal passou por momentos importantes, né? Como disse, fundamentalmente nas questões coletivas, né? Porque foi aí que deu a densidade política do tribunal. Como disse também, o tribunal vem de uma fase em que ele é o grande aplicador da legislação repressiva, depois ele passa gradativamente a fazer uma transição de modelo, depois a Constituição facilita esse peso todo, né? Eu acho que os momentos mais relevantes do tribunal foram todos os momentos de grandes conflitos coletivos na cidade de São Paulo, né? Foram as greves dos metalúrgicos dos anos 80, depois também dos metalúrgicos de São Paulo, né? As greves dos condutores de veículos, dos metroviários, né? O tribunal se afirma, né, nesses grandes momentos, né? Se afirma nesses grandes momentos. E se afirma quando, apesar de aplicar uma jurisprudência, aplicar uma legislação repressiva, ele não se permite a ser um instrumento da repressão, né? Acho que essa é a grande tônica do tribunal, né? Acho que a grande, digamos assim, é o lastro que o tribunal construiu ao longo do tempo. Os movimentos históricos foram todos coincidentes com os movimentos históricos dos trabalhadores, né? Às vezes pelo lado da repressão, às vezes pelo lado da composição, né? Então, essa eu acho que é a grande força, né? Os momentos históricos estão a qualquer momento, né? Construir história não é uma construção, uma seleção de fatos, né? É a continuidade da vida, né? Então, isso acontece a todo momento. Eu acho que foi muito relevante a discussão recente da greve dos metroviários. Eu acho que teve a discussão importante na formatação da jurisprudência dos planos econômicos, né? Acho que teve, mas aí foi no campo mais individual, e acho que foi, enfim, não tem um grande momento, né? Ainda bem que não tem um grande momento da repressão, né? Tem os grandes momentos dos julgamentos das greves, foi aquele momento que era realmente televisionado, aquela coisa toda, porque era ineditismo, né? Mas gradativamente, ainda bem, o Brasil foi transformando o conflito de trabalho numa questão mais normal, né? Menos inédita, menos fantástica. E isso, eu acho que a própria existência do tribunal garantiu, de certa maneira, a passagem
de um ambiente trabalhista. Isso é uma coisa importante. O tribunal conseguiu viver momentos diferentes, né, com composições absolutamente distintas, isso faz parte das instituições, né, e é uma instituição que se renovou. Né, ela se renovou não só na aparência, mas na essência. Né, e, fundamentalmente, a partir do novo marco normativo. Né. Então, eu acho que, de maneira geral, teve um determinado momento, quando teve o aparelho repressivo, o tribunal foi substituído pelas partes, por meio das negociações coletivas, né? E, posteriormente, o tribunal retomou o protagonismo. Né? E retomou o protagonismo porque deixou de ser hostil, que passou a ser, no campo coletivo, um ambiente, digamos, amigável para todos. Né? É muito difícil também a missão do Tribunal do Trabalho, né? Ele tem duas grandes funções, né? Que é a resolução de conflitos individuais, que aí você tem que aplicar o direito, né? E a resolução dos conflitos coletivos, que você também tem que aplicar o direito, mas também você tem que favorecer uma composição de um pacto coletivo ou de uma decisão coletiva, porque, no caso, quando não dá a conciliação, tem que decidir de maneira a harmonizar um padrão coletivo que seja suportável, né, para determinada realidade econômica. É muito difícil. Né? E talvez seja essa a grande, digamos assim, a grande habilidade, a grande competência que o tribunal acabou se desenvolvendo. E volto a dizer, a partir de 88. No meu modo de ver, na minha concepção de sistema de relações de trabalho, essas questões seriam resolvidas de forma diferente. Mas o tribunal tem essa atribuição constitucional e tem feito, nos limites da sua competência, feito de maneira satisfatória. Né? Isso é um dado importante. Né? Era muito comum nos idos de 80, 90, eles diziam, não, o tribunal vai mal. Então, hoje as pessoas estão mais conformadas. É claro, o que eu estou dizendo aqui não é aquele conversa de advogado. Né? Conversa de advogado, entre advogados sempre vai falar que o tribunal está difícil, né? Mas eu estou dizendo do ponto de vista de análise. Né? Do ponto de vista de análise, a percepção, a segurança em relação à qualidade da jurisdição está sendo cada vez mais bem avaliada. Né? Eu, diretamente com o Lula, não tive, né? Porque eu trabalhei com o Lula quando ele já não fazia mais isso no sindicato. Né? Porque quando ele foi o presidente do sindicato, era o Pazianotto, que era o dirigente, que era o advogado, o ministro Almir Pazianotto. E me parece que ele ia pouco também ao tribunal. Né? É uma característica dele. Né? Eu tive muitas passagens em negociações coletivas, que aí é tratado direto, como é que funciona direto com as empresas. Né? Naquela época, o Lula era o representante máximo daqueles que achavam que não tinha que ir ao tribunal. Né? Porque a concepção era que aquele conjunto de sindicalistas liderado por ele tinha a concepção de que toda vez que a gente entrava no tribunal, a gente perdia, a gente era não bem representado pela federação, né? E também a gente não tinha espaço de ampliação de nada, que o caminho era ampliar via as negociações com os empregadores. Né? Mas eu creio que, ao longo do tempo, a realidade naquele momento era essa mesmo. Acho que sempre que se tem um espaço privilegiado de negociação direta é mais importante do que se recorrer ao tribunal. Né? Mas, enfim, faz parte do jogo. E eu volto a insistir, já que o jogo é esse, o jogo está sendo jogado de maneira adequada, né, institucionalmente falando. Né? E, na verdade, hoje eu imagino que boa parte do combalido movimento sindical brasileiro, né, depende fundamentalmente da atuação da Justiça do Trabalho nas questões coletivas. Isso não tem a menor dúvida. Né? Então, portanto, é mais do que justificado. É muito gratificante você receber o reconhecimento do seu ambiente de convívio profissional, de alguma relevância, né? Reconhecimento de alguma relevância. Eu acho que com condecoração máxima para um advogado, né?
Acho que é do ponto de vista... Porque, no fundo, nós somos todos uma grande comunidade, né? A comunidade jurídica é toda uma comunidade só, né? Uns são juízes, outros são procuradores, outros são advogados, mas nós fazemos parte da mesma comunidade e exercemos papéis diferentes, né? E muitas vezes conflitantes, né? Você receber uma sinalização por parte daquele órgão com o qual você está em permanente atuação, e às vezes conflituosa, às vezes nem sempre amistosas, né? É de extrema gratificação. É um orgulho pessoal de saber que você está fazendo a coisa de uma maneira que está ajudando a construir a comunidade da justiça, né? Do Poder Judiciário. Né? E nós todos somos imprescindíveis e indispensáveis à justiça. É um reconhecimento de que eu estou cumprindo com aquele meu papel que me cabe por força do exercício da advocacia. E, por outro lado, é um motivo de orgulho pessoal, né? Modesto, mas real, de ser reconhecido pela comunidade dos juízes, né? Do Poder Judiciário, pelo seu desempenho profissional. Eu fiquei muito orgulhoso e muito satisfeito, e muito alegre, na verdade, com a comenda que recebi, né? E tenho o maior orgulho de fazer parte dessa comunidade. Bom, tribunal é a minha vida, né? É a vida profissional, né? A importância é absolutamente central, porque eu fiz toda a minha trajetória profissional a partir das relações e da minha atuação junto ao tribunal. Portanto, é um significado absolutamente central, né? É uma coisa que, com o passar do tempo, você vai internalizando de tal maneira que faz parte do seu próprio âmbito de existência, né? A sua própria referência existencial, né? E, além do que, eu passo em frente ao tribunal todos os dias, por força, ou quando eu não estou no tribunal, eu passo em frente ao tribunal. Então, é uma referência, inclusive visual, ela é absolutamente permanente na minha vida, né? É emotiva porque, e ao passar em frente ao tribunal, cada dia eu me lembro de uma coisa, né? Eu me lembro, outro dia eu estava subindo a Consolação, e eu me lembro que eu estava dirigindo meu carro e desceu um sujeito, que ele saiu da calçada e deu uma pisada relativa rápida na pista e voltou. E me lembrou uma foto que me tiraram quando eu fui fazer uma sustentação oral na greve, acho que foi de 84, e eu estava todo arrumado e tal, e quando eu estava descendo, eu parei o carro na Antônia de Queiroz, e quando eu estava descendo, eu tive um leve desequilíbrio, e eu fiz o mesmo movimento que o sujeito fez ali outro dia que eu estava passando. E o fotógrafo do sindicato me pegou essa fotografia, me tirou essa fotografia. E aí ele fez até uma brincadeira comigo, ele tirou uma fotografia quando eu estava descendo, e depois quando eu estava saindo do tribunal, falou assim, o doutor Siqueira antes do tribunal, o doutor Siqueira depois do tribunal, que eu tinha perdido, né? Então, quer dizer, todo momento ocorrem essas coisas. Eu estou no elevador, eu lembro de passagem, eu lembro de piada, eu lembro de acontecimentos, eu lembro dos acontecimentos das greves, do que os sindicalistas falavam, do que os juízes falavam, das conversas que tinham no bastidor, né? Quer dizer, é uma coisa absolutamente central, né? Se a gente começar a contar a história, a gente não para de falar, daí parece aqueles caras que saudosistas, mas não é isso, isso é uma apropriação afetiva da sua própria vida, né? Então, quer dizer, é absolutamente muito interessante, né? Muito central, né? Convívio dos advogados, os advogados mais velhos, os advogados mais novos, depois essa passagem, né? Que teve um momento que eu fui o mais novo da turma, hoje eu já sou os mais velhos, né? O intermediário, enfim, tudo isso é o sentido que reflete tudo a passagem, todo o repertório de acontecimentos e de vivências que são impagáveis, imutáveis, né? E verdadeiramente memoráveis.
é o ambiente, né? Você vive, chegar para fazer as audiências era um acontecimento, né? Todo mundo estava esperando o que vai acontecer, de que maneira vai acontecer e tal. E aí tinha tudo, né? Tinha de tudo. Aí depois teve um momento que foi muito chato, que foi o momento das tensões, né? Porque daí teve uma determinada fase que... E aí foi criada a outra central sindical especificamente para combater a CUT. Mas isso já estava saindo da CUT, eu já estava saindo do movimento sindical, né? Que aí foi muito chato, porque aí isso era transportado para dentro do tribunal, né? Então, olha, o pessoal da força sindical, o pessoal que está mais alinhado com o país, é menos, né? Naquela época eles chamavam de bagunceiros, né? Arruaceiros, né? Então, mas tinha muita coisa, né? Muita história de como que as eleições sindicais eram uma coisa que também não estava na competência da Justiça do Trabalho, né? Que era uma coisa que foi bom que não estivesse. Foi ruim porque tinha toda aquela onda, mas foi bom que não estivesse. Mas, enfim, essas histórias são histórias que... É engraçado, né? Quer dizer, o tribunal foi absolutamente central e nesse caso específico, né? Eu acho que você tem milhões de histórias lá dentro, que são histórias da jurisprudência. Você conversar com a Vânia Paranhos, com o Rio Branco, com esse pessoal todo, de como que eles foram construindo a jurisprudência individual, né? Como é que eles trabalhavam naquela época que os advogados mais velhos, tal, né? Tem aqueles períodos mais tensos. Mas esse período que foi riquíssimo da história coletiva brasileira, o tribunal, de certa forma, ficou de fora. Ficou de fora por conta disso, né? Porque ele... Não é que ficou de fora, ele foi absolutamente dentro, né? Porque a Fiesp recorria muito, né? Mas esse outro grupo, que é o grupo que eu trabalhava, né? Inclusive até por influência minha, quando eu tinha... a gente falava, não dá para chegar lá, porque ali vai ser a gente vai perder muito, né? Então a gente tem que se proteger ao máximo daquilo. Mas ao longo desse ambiente a gente foi construindo. Eu me lembro bem que quando o Aidar parece que foi o presidente que mais se aproximou dos sindicatos de maneira indistinta, entendeu? Aquele que não estou preocupado quem é quem aqui, eu vou me aproximar como presidente do tribunal. Eu presido o tribunal, não presido, né? E foi um momento que teve muita coisa interessante ali. Mas é isso. É isso.